divina está também junto com esse ar, penetrando todos os nossos pulmões, sendo distribuído pelo sangue a todas as células. Que possamos, durante essa noite, ser assistidos pelos bons espíritos. Todos nós, com muita gratidão a Deus, a Jesus, pelas bênçãos, pela misericórdia que Ele tem nos dado, pela alegria, pelos momentos bons e até pelos momentos difíceis que vêm sobre nós, que também são meios de nós nos encaminharmos na prática do bem, na melhoria moral, na melhoria espiritual. Que Jesus abençoe cada um de nós, que possamos, durante essa noite, fazer uma boa reflexão e que sirva para a nossa caminhada. Que sirva de melhoria espiritual para todos nós. Que Jesus nos proteja a todos e nos abençoe agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos abordar a temática reencarnação. Tema reencarnação. Aí a gente pensa, mas é um tema tão batido, né? Um tema tão costumeiro. Mas por que ele é um tema batido? Porque é um tema básico do Espiritismo. Quando se fala reencarnação, se lembra de Espiritismo. Qualquer local que nós falamos reencarnação, a pessoa lembra de Espiritismo. Porque ele é uma... Como nós falamos que a caridade, ele é um tema básico do Espiritismo, a reencarnação também é. É que nos mostra, por meio dela que desbaratamos todas as dificuldades de entendimento. Por exemplo, nós só podemos entender a justiça de Deus por meio da reencarnação. Mas antes de mais nada, vamos pensar, né, o que é reencarnação? Primeiro, vamos pensar em encarnação, né? O que é encarnação? Encarnação é o ato de um espírito se unir a um corpo no momento, desde o momento da concepção. Então, se o momento da concepção, o espírito se une a um corpo. Isso é uma encarnação. Aí ele gera e depois ele nasce. Quando nasce, fala reencarnou. Mas por que nós usamos o termo reencarnou em vez de encarnou? Por que nós usamos o termo reencarnação em vez de encarnação? Nós usamos o termo reencarnação porque nenhum de nós aqui é a primeira encarnação. Se é a segunda, é reencarnação. Se é a terceira, é reencarnação. Se é a milésima, também é reencarnação. Por isso é reencarnação, né? E quando nós começamos a falar sobre a questão da justiça de Deus, nós sabemos que nós entendemos a reencarnação como o que estabelece a justiça divina. Que, por exemplo, nós sabemos que há na Terra quanta desigualdade. Quantas crianças, filhas do mesmo pai, filhas de uma mesma mãe, criados juntos o tempo todo, e uma às vezes tem uma enfermidade grave, e ele passa a encarnação inteira, a vida inteira aqui na Terra, com sofrimento. Enquanto o outro irmão tem uma vida tranquila, uma vida saudável. Isso é interessante a gente salientar, porque quando as pessoas falam que a desigualdade é problema de pecado de pai, de pecado da mãe. Mas por quê, né? Se filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, inclusive alguns casos de gêmeos. Tem alguns casos de gêmeos, ou seja, nascem no mesmo momento. E que um tem uma vida equilibrada, toda a vida tranquila, o outro é enfermo. Significa a questão
Então, da desigualdade. A questão da desigualdade que acontece é justamente o que motiva essa questão da reencarnação. Quando Jesus, comentando com seus apóstolos, com seus discípulos, ele aborda essa temática porque os apóstolos perguntam, Senhor, mas de acordo com a lei, de acordo com os profetas, antes da vinda do Messias, Elias teria que voltar. Porque está questionando, porque se Jesus era o Messias, mas como é que podia ser o Messias se o Elias não tinha voltado ainda? E a Escritura dizia que antes da vinda do Messias, o Elias teria que voltar. Então o pessoal perguntou, mas de acordo com a Escritura, com os profetas, antes da vinda do Messias, o Elias teria que voltar. Aí Deus fala assim, olha, se quiser acreditar, João Batista é o Elias que havia. Então ele mostra para os apóstolos que o Elias já tinha voltado. Se o Elias já voltou, e ele não veio no corpo de Elias, e João Batista foi nascido na mesma época de Jesus, e todos os discípulos conheceram o João Batista, desde bebê, desde pequenininho, conheceram ele, porque cresceram junto ali com Jesus. Se ele era o Elias, só poderia ser o quê? Reencarnado. Então, essa passagem da Bíblia demonstra claramente que o Elias, o João Batista, é a reencarnação do próprio Elias. Então, mostra a reencarnação, bem clara, Jesus mostrando a reencarnação. Certo homem, uma certa vez, um dos doutores da lei, um fariseu bem conceituado, que era rabino lá em Israel, ele chamado Nicodemos. E ele, desde o começo, quando ele percebeu a história de Jesus, ele começou a se interessar pelo ensinamento de Jesus. E ele, nessa percepção, nessa vontade de conhecer, um dia, ele pensou, eu tenho que ir lá ver. Aí, marcou encontro com Jesus à noite. Porque ele, como ele era o doutor da lei, um fariseu que dirigia outros, que era professor de outros fariseus, de outros grupos, então ele também não podia se transformar em cristão de uma hora para outra. Então ele foi ter com Jesus à noite. E quando ele chega, ele falou, sabemos que tu, Jesus, sabemos que tu és mestre. Ele já disse isso. E aí pergunta a Jesus, o que é necessário, então, para ganhar a vida eterna? Jesus falou, né, que ninguém ganha o reino dos céus se não nascer de novo. Aí ele falou para ele, se não nascer de novo, não ganha o reino dos céus. Aí ele falou, mas como é possível um homem sendo velho nascer de novo? É necessário que eu entre dentro de minha mãe e nascer segunda vez? Aí Jesus falou assim, se tu és mestre, que é um doutor da lei, conhece tudo, não sabe essas coisas, quando eu falo as coisas materiais, você não entende? Você não entende? Como entenderia a mim se eu falar das coisas espirituais? Aí ele fala, quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do espírito, é espírito. Então ele fala que é necessário nascer da água e do espírito. Allan Kardec nos aponta claramente isso, porque de acordo com
todo o conhecimento, então, que já tinha, todo o nascimento de uma criança, de um animal, e a gente olha pela própria ciência, sabe que é pela água. Então, não tem como se eu nascer no seco. Então, nasce da água. O corpo nasce da água. Por isso, vai nascer da água e do espírito. Aí, Kardec nos fala que significa o quê? Significa nascer o corpo, o espírito no corpo. Aí mostra a reencarnação. Então, é interessante a gente observar que a reencarnação é uma oportunidade de ascensão. Nós falamos na terça passada sobre a questão da transição planetária e nela nós abordamos a categoria de espíritos, né? Porque nós somos espíritos imortais, né? Nós não vamos morrer nunca, todos nós nunca vamos morrer, o nosso corpo sim, nosso corpo morre, mas nós como espíritos morremos. Então nós somos espíritos imortais, somos seres imortais. Mas só que as encarnações, as encarnações ou as reencarnações, elas auxiliam nesse desenvolvimento, nos auxilia nesse crescimento espiritual. E qual é o objetivo da reencarnação? Qual é o objetivo de estarmos aqui? O objetivo de reencarnar na Terra é evoluir. O objetivo nosso é pagar, ou seja, reparar os nossos erros passados e nos burilar para o futuro. Então nós estamos aqui, é igual na escola, nós estamos em uma escola. No nosso crescimento espiritual, nós estamos na escola. E cada dia nós vamos caminhando, melhorando e melhorando. Com o passar das encarnações, nós vamos sendo melhores, ou seja, eu com certeza sou um pouco melhor do que eu fui na anterior. Mas sou bem melhor ainda do que eu fui na encarnação 1000 anos atrás. E daqui 1000 anos estarei melhor ainda do que estou hoje. Isso acontece comigo, acontece com todos vocês. Acontece com toda a humanidade. É uma caminhada. E essa caminhada é necessária, então, para essa caminhada, essas reencarnações, esses vários estados aqui no planeta, de forma passageira. Lembremos que nós somos seres espirituais e estamos na carne. Mas nós somos, na verdade, seres espirituais. Que daqui a algum tempinho, seja anos, dias, meses ou anos, décadas, nós não estaremos mais aqui no planeta Terra reencarnado, mas estaremos no mundo espiritual. Isso todos nós, sem tirar nenhum, todos nós estaremos no plano espiritual daqui a um tempo. Às vezes, dias, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, ou anos, ou décadas, né? Várias décadas, ou poucas décadas, estaremos desencarnando daqui a um tempo. E depois, posteriormente, precisaremos reencarnar de novo. Nós lembramos que falamos na terça passada sobre a transição planetária. Se nós fizermos o dever de casa certinho, se passar de ano, nós vamos poder voltar a reencarnar aqui nesse planeta. Mas se não fizermos o dever de casa direito, poderemos ter que reencarnar em outro planeta em condições um pouco piores do que o nosso planeta vai estar da agora para frente. Então, esse é o objetivo de nós reencarnarmos. Reencarnar para evoluir. Então, o ponto de partida é nós analisarmos que todos nós somos espíritos imortais e estamos em luta, caminhando para a evolução.
Falamos também, muitas vezes, sempre falamos aqui, que a única coisa que Deus determina é a nossa evolução. Então, todos nós temos que evoluir. E de acordo com o projeto de Jesus, o projeto de Deus, todos nós chegaremos a ser anjos. Nós estamos caminhando nisso, com as reencarnações, com as reencarnações, com milhares, bilhões de anos para frente, nós vamos chegando nessa evolução. Então, o nosso objetivo da reencarnação é trabalhar para evoluir. Agora, nós sabemos que existem reencarnações penosas, reencarnações difíceis. A gente sabe disso. Nós andamos, nós caminhando, visitando pessoas. Nós vimos pessoas, quantas pessoas que sofrem a vida toda. Alguns passam dificuldade e sabem usar para o bem. Aqueles meninos, né, que às vezes ficam sem braço, sem pernas, mas mesmo, você na internet está rodando muito um menino que dessa forma, que ele não tem braço nem perna, mas mesmo assim ele faz palestras e mais palestras. Então, e ele não fica triste, está sempre alegre, mesmo sem ter pernas, sem ter braços, ele está alegre. Ele utiliza a dificuldade para fazer o bem. É o que nós precisamos fazer, mesmo durante as nossas dificuldades, nós precisamos lutar pelo bem. Se nós não conseguimos fazer de forma efetiva, se nós temos a palavra, usemos a palavra. Se temos as mãos, usemos as mãos. Se temos os pés, entreguemos nossos pés. Se nós tivermos nosso sentimento equilibrado, vamos utilizar a oração, a prece, em favor de pessoas. Então, cada um de nós tem condição de crescer, tem condição de evoluir. Mesmo que a nossa evolução possa ser lenta, a cada dia, mas de tempo em tempo a gente vai evoluindo. Como Deus não tem pressa, Ele não estabeleceu pressa para o nosso crescimento. Então não vamos ficar preocupados em fazer coisas grandes, não. Nós aprendemos muito com o Espiritismo, é isso. Não temos a preocupação em fazer grandes coisas. Façamos as coisas pequenas de forma bem feita. Façamos as coisas pequenas de forma agradável. Começando pelo perdão. Aquele perdão que nós conseguimos, porque tem casos que as pessoas ficam tão com dificuldade, às vezes a animosidade é tão grande, a briga foi tão grande, que não consegue perdoar ainda. Mas vamos ir desculpando, pelo menos, né? Desculpando o semelhante, tentando fazer nossa vida uma vida melhor, sorrindo. O sorriso, nós não pagamos nada para olhar sorridente para uma pessoa. Falar um bom dia de forma agradável para alguém. Pedir desculpa quando a gente erra, porque a gente erra muito. E desculpando o outro quando o outro pede, e mesmo quando ele não pede. A gente aprender a desculpar o outro. Saber que se eu errei tantas vezes, por que o outro também não pode errar, né? E outra coisa interessante é nós aceitarmos as nossas dificuldades. Saber que tudo que vem para nós não foi Deus que mandou, foi nós que pedimos. Então a dificuldade nós enfrentamos, nós que buscamos as dificuldades, não é Deus que mandou para nós. E nós vamos ter o sofrimento, as dores, né? Para dores e sofrimento é muito mais subjetivo. Então nós vamos ter as dores, até enquanto essas dores são importantes para nós. E quando precisarmos dessas dores,
nós vamos ter. Quando não precisarmos mais da dor, ela vai desaparecer. Então, tudo é a bondade de Deus. Então, Deus não pune seus filhos e dá oportunidade. Então, essa reencarnação nossa aqui na Terra é uma grande oportunidade que Deus está dando para nós. Grande oportunidade de nós aprendermos com os nossos erros e caminhar para a luz. Uma outra coisa interessante na nossa caminhada, aqui nessa encarnação nossa, nessa reencarnação, é nós não termos tanto medo de errar. O que falta o medo de errar? Às vezes eu não faço uma coisa, posso errar. Eu não vou fazer isso, não que eu posso errar. E daí? É muito melhor nós tentarmos fazer uma coisa boa e mesmo assim errando, do que não tentar. Do que depois eu não fiz, eu não tentei. Mas podemos tentar. É muito importante tentar fazer, não importa. Lembremos que a criança, ninguém aqui já viu uma criança já nascer e caminhar sem dar uma queda. Alguém conhece de alguma criança que caminhou do primeiro dia e não caiu? Eu acho que não tem, pelo menos eu acho que não tem. Se alguém conhece, vai me dizer depois. Não, eu conheço uma criança que ele deu os primeiros passos, não caiu. Mas os que eu conheço, todos caem, e muito. Ele começa a caminhar, cai, levanta, mas não desanima. Ele levanta, caminha de novo, cai. Mas ele levanta de novo, depois ele caminha, cai, chora. Às vezes, né, sabia? Chora, se machuca. Mas ele não para e continua. Com o passar do tempo, ele começa a correr. Porque já aprendeu a caminhar. Assim é um exemplo da nossa caminhada. Nós não precisamos ter tanto medo de errar. Vamos fazer. O que eu quero fazer, a minha intenção é boa, vamos fazer. Mesmo que possa, o projeto meu pode até não dar certo. Pode. Às vezes eu quero criar um projeto pensando em coisa boa. Aí eu penso, não, eu não vou fazer porque eu posso errar. Depois, é melhor não fazer. Não, é melhor fazer. Mesmo que eu erre naquele projeto, aí depois eu corrijo o projeto e no projeto, na próxima execução, eu já vou fazer certo, porque eu tentei e aprendi com os meus erros. E isso, nós estamos caminhando sempre. Nós já viemos de longas datas, longos milênios aí, caminhando, reencarnação após reencarnação, cometendo erros. E depois voltamos à Terra em situações difíceis, né? Para redimir aqueles erros passados, e a gente continua cometendo outros erros. Aí volta para redimir daqueles, comete outros erros. Mas cada vez mais está aprendendo. E com essa correção de reencarnação em reencarnação, de vida planetária após vida planetária, nós vamos chegando a Deus. Vamos chegando à espiritualização maior. Então, esse é o nosso objetivo aqui na Terra, da nossa caminhada. E cabe a gente aproveitar, né? Tirar proveito dessa Terra tão maravilhosa que nós estamos tendo, que já está próxima a mudar de categoria, né? de provas e expiações para o planeta de regeneração. E vamos trabalhar, fazer a nossa parte, para ver se a gente consegue merecer a reencarnação aqui. Eu agradeço a todos pelo momento, né, que ficou aí ouvindo as minhas palavras, e que possamos tirar bom proveito da discussão de hoje. E que a paz do Cristo esteja com todos nós, e que tenhamos uma ótima noite. E agora vamos passar para nosso irmão Odilon, que vai fazer
a prece final aí do passo à distância, e aqui no centro vamos fazer o passo aqui de presencial. Jesus abençoe a todos, fique com Deus. Graças a Deus. Amém. Boa noite a todos, boa noite a todos.